Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo novamente. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar gerenciamento de memória. Muito bem, a memória é um dispositivo de hardware que pode ser interpretado, considerado como um grande vetor, como aquele que a gente utiliza na programação de computadores. Então, em cada posição desse vetor, nós podemos armazenar uma única informação. O tamanho dessa informação que pode ser armazenada nessa posição do vetor depende da arquitetura do seu sistema computacional, né? Atualmente nós temos duas arquiteturas predominantes, sendo a primeira delas 32 bits e a segunda 64 bits, sendo que esperamos que a arquitetura de 32 bits seja extinta em breve. Então, para que seja possível utilizar essa memória disponível nos sistemas computacionais, é necessário fazer o gerenciamento da memória, gerenciamento de memória. A principal operação que é realizada sobre a memória é trazer os programas para dentro da memória principal para que eles possam ser executados pelo processador. Não é possível executar um programa que não esteja na memória principal. O gerenciamento de memória também deve dividir dinamicamente a parte da memória que é reservada para os nossos programas. Essa parte é chamada de parte user, ou seja, a parte que não é reservada para o sistema operacional, que seria a parte kernel. E também colocamos como uma função do gerenciamento de memória alocar a memória de forma eficiente para empacotar tantos processos na memória quanto possível, evitando que o processador fique ocioso. Atualmente, os processadores, há muito tempo já, os processadores são muito poderosos quando comparados com o restante dos componentes do sistema computacional. Então, há mais de 30, 40 anos, utilizamos a técnica de revezar o poder computacional entre vários processos. Então, o processador executa um pouquinho cada processo à medida que ele tem capacidade para isso, Então, para que isso seja possível, os processos devem estar todos na memória RAM para que o processador consiga fazer isso. E também, uma função do gerenciamento de memória é tentar conseguir executar um programa maior do que a memória disponível, utilizando técnicas de particionamento e utilização de dispositivos de armazenamento secundário como se fosse a memória RAM. Historicamente, o recurso memória sempre foi um recurso escasso. Atualmente, acredito que nós não passamos mais por esse tipo de problema, mas isso foi uma realidade durante muitos anos na área da computação. Então, os desenvolvedores, as empresas que recriavam os sistemas operacionais, elas sempre tentaram utilizar e criar mecanismos para lidar com essa deficiência, com essa falta de recursos. E uma dessas maneiras era utilizar o armazenamento secundário, ou seja, disco rígido ou estado sólido, para armazenar programas em execução. Então, isso viabilizava a execução de programas que eventualmente podiam ser maiores do que o espaço em memória disponível, porque mesmo com a lentidão, era melhor você ser capaz de executar o programa do que não poder resolver o seu problema naquele momento. Então, o gerenciamento de memória ele tem alguns requisitos básicos, sendo eles a relocação, proteção, o compartilhamento, a organização lógica e física. Na relocação, seria a capacidade de mover um programa de uma região da memória principal para uma outra, sem invalidar as referências de memória dentro do programa. Ele poderia ser ou carregado em qualquer posição da memória e ser capaz de executar, ou então, após o início da execução, ele poderia ser movido para uma outra região da memória e continuar executando lá. A princípio, o programador não sabe onde o programa ele seria colocado na memória quando ele fosse executado.
Então, isso também é uma característica que facilita bastante o desenvolvimento de programas. Sem isso, o desenvolvimento de software seria realmente bastante complicado para os desenvolvedores. O hardware do processador e o sistema operacional devem ser capazes de traduzir os endereços de referência de memória do código do programa para o endereço físico da memória. Então, essa tradução entre endereços lógicos e físicos, eles ficariam por conta de uma operação de sinergia entre sistema operacional e recursos de hardware do próprio processador. Esse diagrama ele demonstra a organização da memória do ponto de vista de um único processo. Nós já vimos essa organização há algumas aulas atrás, onde você tem a área de texto, que seria onde fica a parte binária do seu programa, o executável. Nós temos a área de dados, onde ficam as variáveis e estruturas de dados alocadas estaticamente. Nós temos a lacuna, também chamada de heap, onde ficam as variáveis ou estruturas de dados alocadas dinamicamente em tempo de execução. E temos a pilha, que é responsável por armazenar os argumentos das chamadas de procedimentos ou funções ou métodos. E existe uma possibilidade da pilha crescer para baixo, né? Uma coisa meio estranha se dizer isso, mas o tamanho da pilha vai aumentando à medida que ela começa a ocupar mais espaço na lacuna e também à medida que mais variáveis são alocadas dinamicamente, o espaço na lacuna pode diminuir, sendo que se o sistema operacional perceber que a lacuna está ficando muito pequena para atender às necessidades do seu processo, ele pode aumentar essa lacuna. Isso é bastante comum. O próximo requisito no gerenciamento de memórias é a proteção. Então, cada processo deve ser protegido contra interferências não desejáveis de outros processos, de forma acidental ou intencional. Os processos não devem ser capazes de referenciar localizações de memória de outros processos sem permissão. O hardware ele é responsável por fazer essa verificação, caso uma tentativa de violação ocorra, e o mesmo deve abortar essas instruções antes que elas sejam executadas. E o sistema operacional não pode prever todas as referências de memória que um programa fará. Isso teria um custo de memória muito elevado. Então, à medida que uma posição invada seja solicitada, essa verificação deve ficar por conta do próprio processador, que validaria aquela solicitação, se ela está dentro do espaço de endereçamento do processo ou não, e permitiria ou não aquele acesso. Temos também como requisito o compartilhamento de páginas de memória. Esse compartilhamento é interessante, pois permite que vários processos acessem a área de memória principal. Acaba sendo vantajoso por uma questão de economia. Imagina que você está executando várias instâncias do mesmo executável, como, por exemplo, abrindo várias abas do Google Chrome. Não faz muito sentido você carregar o binário múltiplas vezes, então nesse cenário é interessante que os processos, à medida que você vai abrindo novas abas, novos processos vão ser instanciados e eles compartilham o mesmo executável, por exemplo. Ou então, se os processos cooperam para realizar uma única tarefa, eles poderiam ter uma área de memória compartilhada que os dois pudessem acessar para escrever e ler nessa área de memória. Esse compartilhamento ele deve ser permitido, mas sem sacrificar o requisito de proteção. Ou seja, se você pretende ter espaços de memória compartilhados, você precisa comunicar isso para o sistema operacional para que ele providencie o controle adequado e não bloqueie esse acesso, ou então comece a permitir que todos os programas acessem a memória de todos os programas. Um outro requisito do gerenciamento de memórias que ele tem que atender é a capacidade de organizar a memória
para atender a necessidade dos programas de compartilhar módulos e invocar rotinas do sistema operacional. Os programas eles usam funcionalidades disponibilizadas por bibliotecas, tanto do sistema operacional quanto de terceiros, para acelerar o desenvolvimento. E esses módulos que contêm essas funcionalidades, eles podem ser agregados junto com o executável ou serem carregados dinamicamente durante a execução. Com uma sobrecarga adicional, diferentes graus de proteção podem ser dados para diferentes módulos. Esses módulos geralmente são carregados de maneira protegida para que os processos não os modifiquem. Nesse caso, existe uma troca entre o uso da memória, performance e segurança, dependendo da forma que for selecionada, né, a construção dos executáveis. Nós vamos ver no próximo slide. E estão relacionados com esse conceito a utilização de arquivos .dll no Windows ou arquivos .so no Unix, que são bibliotecas compartilhadas dinamicamente, que nós vamos estudar nos próximos slides. Então, nesse diagrama, nós temos um exemplo de como a compilação ela pode ser realizada e produzir arquivos executáveis nas arquiteturas mais comuns, Windows, Linux, Unix, de todos os tipos. Então, aqui nós estamos usando a linguagem C como exemplo. Então, imagine que nós temos um arquivo fonte, arq.c, e ele precisa de funções ou classes, se fosse orientado a objetos, se fosse C++ também, de bibliotecas externas que ele utiliza. Imagine que isso viria do arquivo lib.c. Esse seria o código-fonte desse arquivo, que geralmente ele pode estar disponível ou não. Se for uma biblioteca feita pela própria empresa ou pelo próprio desenvolvedor, o código-fonte pode estar disponível. Se for uma biblioteca de terceiros, geralmente apenas as bibliotecas já compiladas vão estar disponíveis. Então, quando você faz a compilação do arquivo .c, do arq.c, ele gera o arquivo arq.o. E quando é feita a compilação da biblioteca fonte lib.c, ele gera a biblioteca estática lib.a e também, geralmente, é disponibilizada a lib.so ou lib.dll, dependendo da arquitetura. Uma vez que você tem o arquivo arq.o, você pode escolher fazer a ligação estática ou a ligação dinâmica com a biblioteca compilada, lib.a ou lib.so ou lib.dll, no caso do Windows. Se você optar pela compilação estática ou pela ligação estática, a biblioteca lib.a ela vai ser carregada e inserida dentro do mesmo executável que o arquivo arq.exe. Então, isso pode implicar, vai implicar num executável um pouco maior. Ou então, se for optada pela ligação dinâmica, durante a execução, o arquivo lib.so ou lib.dll será requerido durante a execução do arq.exe. Então, caso você use a linkagem, a ligação estática, a biblioteca lib.a será incluída no executável. Caso seja optado pela ligação dinâmica, a biblioteca lib.a não será incluída no executável, o executável ficará menor, porém, durante a execução será necessário dispor da biblioteca lib.so, se for Linux ou qualquer Unix, e lib.dll, se for Windows. E aí ela será carregada junto com o executável na memória RAM, e assim poderá ser criado o processo e entrado na execução. No próximo slide nós vamos elaborar um pouquinho mais sobre os impactos, as vantagens e desvantagens da ligação estática e da ligação dinâmica.
Então, aqui nós temos alguns aspectos envolvendo esses dois tipos de ligação, né? O tamanho do executável, a segurança, performance e o consumo de memória. Então, na ligação estática, o tamanho do executável vai ser maior do que na ligação dinâmica, e menor é melhor. Depois nós temos, no aspecto segurança, na ligação estática, a segurança é maior, na ligação dinâmica é menor. Quanto maior a segurança, melhor. Depois nós temos no aspecto performance, que na ligação estática, a princípio ele é maior. Nós vamos ver aqui uma observação a respeito disso. Na ligação dinâmica seria menor a performance e maior é melhor. Quanto maior a performance, melhor para o usuário. Depois nós temos o consumo de memória, onde na ligação estática ele é maior. Na ligação dinâmica, o consumo de memória em geral é menor. Em geral, porque isso quer dizer não somente ao processo, mas a todo o sistema computacional. E o melhor seria um menor consumo. Então, quanto ao tamanho do executável, né, ele é maior na ligação estática porque as dependências são incluídas junto com o executável, como foi dito anteriormente. A segurança ela é maior na ligação estática porque ele dificulta a substituição de DLLs ou SOs, né, arquivos DLL ou arquivos SO, por versões infectadas por vírus ou modificadas por qualquer tipo de razão benéfica ou maléfica, no caso. Quanto à performance, geralmente ela é maior na ligação estática, pois não há necessidade de interagir com SO e sistema de arquivos para carga de bibliotecas compartilhadas, sendo elas arquivos DLL ou arquivos SO. Porém, pode-se beneficiar de bibliotecas que já tenham sido carregadas anteriormente por outros programas. Eventualmente, as DLLs que já estiverem na memória RAM não precisariam ser carregadas novamente. E isso, né, impactaria no menor consumo de memória na ligação dinâmica, pois os programas podem compartilhar bibliotecas em memória, gerando uma economia de espaço em geral, liberando mais memória para os processos. O último aspecto, referente aos requisitos que devem ser cumpridos pelo gerenciador de memória, tem a ver com a organização do uso, né, a organização física, a organização do uso do recurso físico, memória, disponível no sistema computacional. Então, nós teremos dois níveis de memória. Temos a memória principal, que é mais rápida, é volátil, ou seja, desligou, perde tudo. E ela tem um alto custo, comparado com a memória secundária, que ela geralmente é mais lenta, o armazenamento é permanente e é mais barato. E no gerenciamento de memória, ele deve ter essa capacidade de mover informações entre esses dois níveis de memória. E nós vamos nos aprofundar mais nesse aspecto ainda nessa aula. Muito bem. Para que nós possamos continuar, é necessário definir alguns termos do uso de memória. Então, a memória física é a memória implementada pelo hardware, pelo dispositivo memória RAM, que geralmente é utilizado. A memória lógica é a memória sob o ponto de vista de um processo, considerando a relocação, principalmente, né? Então, é a memória que o processo endereça, a memória do ponto de vista do processo, como ele acessa as posições de memória. Então, isso é chamado memória lógica do processo. Ela é invariavelmente diferente da memória física. Tá? O processo, ele sempre inicia da posição 0. Esse é o ponto de vista interno do processo, que é corrigido pelo hardware no momento da execução. Como nós vimos anteriormente no gráfico que ilustra a estrutura da memória de um processo. Se vocês prestaram atenção, lá inicia em 0000. Nós temos também o termo chamado memória virtual, que é uma memória que é implementada, né, essa visão é disponibilizada pelo sistema operacional com o auxílio da memória secundária, disco rígido ou SSD. Normalmente ela é implementada através de paginação e segmentação nos sistemas operacionais atuais. E normalmente ela é maior
em quantidade de bytes do que a memória física do computador. Então você utiliza armazenamento secundário como uma maneira de acrescentar memória ao sistema computacional. Então, a gerência de memória são rotinas que o STO utiliza, que ele possui, que controlam o uso da memória. Então, é de responsabilidade do sistema operacional ele gerenciar a quantidade, né, e quais partes da memória RAM ou memória virtual, disco inclusive, que se encontram livres e quais estão em uso. É também de responsabilidade do sistema operacional alocar memória, né, disponibilizar memória para os processos de acordo com a necessidade desses processos. Também é responsabilidade do sistema operacional a liberação da memória após o término de um processo, sendo um término voluntário ou involuntário no caso de algum erro. A transferência do processo ou parte dele entre memória principal e memória secundária também é de responsabilidade do sistema operacional. Nos próximos slides, nós vamos ver como funcionam os principais mecanismos de gerenciamento de memória utilizados desde o princípio da computação, vamos dizer assim, e até chegar nos mecanismos utilizados atualmente pelos sistemas operacionais. Nós temos máquina pura, monitor residente, swapping, partições múltiplas e, por fim, estudaremos com um pouco mais de detalhes a paginação, algoritmos de substituição de páginas e identificaremos, né, o que significa o thrashing. Então, o primeiro mecanismo seria a máquina pura, seria a ausência de sistema operacional, e com isso você só consegue implementar a monoprogramação. É o esquema mais simples, pois não existe gerenciamento de memória nesse caso. O usuário lida diretamente com o hardware e possui total controle sobre toda a memória. Fornece uma flexibilidade maior para o usuário, uma simplicidade máxima no uso do sistema computacional e um custo mínimo, pois não existe, né, hardware ou software especiais para lidar com aspectos de gerenciamento de memória. O software para essas máquinas é desenvolvido através de compiladores que executam em outras máquinas. Compiladores são os chamados compiladores cruzados. Você desenvolve no seu PC, por exemplo, e você gera uma compilação e carrega num microcontrolador, ou você carrega no Arduino, por exemplo. Tá? Os problemas com esse mecanismo de gerenciamento de memória é que não existe uma infraestrutura provida pelo sistema operacional, rotinas de entrada e saída, por exemplo. Não existe também um monitor residente para controlar as chamadas de sistema ou erros. Então, você está totalmente por sua conta, você não tem nenhum tipo de suporte, tudo tem que ser implementado pelo próprio programador e também está sujeito, né, às deficiências e falta de experiência do próprio programador em gerenciar a memória. E também falta de proteção, situações não esperadas, você não conta com nenhum esquema pronto de gerenciamento de memória. Esse mecanismo é válido apenas em sistemas dedicados, onde o computador controla um dispositivo, um equipamento específico, por exemplo. Você não tem múltiplos processos executando no mesmo sistema computacional. Nos próximos mecanismos de gerenciamento de memória, nós já temos a presença do sistema operacional. Então, os primeiros sistemas operacionais eles eram monoprogramados, ou seja, eles executavam apenas um programa por vez. Na monoprogramação, a gerência de memória é simples, né? O espaço de endereçamento ele é dividido entre o sistema operacional e o processo do usuário que está sendo executado. Então, como você pode ver nesse diagrama, nós temos aqui uma parte da memória RAM sendo ocupada pelo sistema operacional, com sua tabela de interrupções, com seu carregador de programas, né, o despachador de processos e tudo aquilo que o sistema operacional precisa para funcionar apropriadamente. Depois nós temos o restante do espaço, também chamado de espaço user, disponível para o programa do usuário, que ele pode utilizar ou não todo o espaço disponível.
em determinado momento. E também temos uma parte da memória aqui classificada como memória livre, que eventualmente pode ocorrer quando o programa do usuário não é grande o suficiente para preencher o espaço user. Na monoprogramação, nós temos a simplicidade, né? Uma das vantagens da monoprogramação seria a simplicidade do sistema operacional e do gerenciamento de memória que o sistema operacional realiza. Um custo baixo de implementação, né? A complexidade do sistema operacional é bem menor. Você não tem a perda de performance do sistema computacional devido ao gerenciamento de memória, o tempo que o gerenciador de memória usa para que ele próprio execute as suas políticas, né? E uma certa flexibilidade quanto ao uso da memória RAM, devido à possibilidade de utilizá-la de maneira simples para aquele processo que está sendo carregado, pois apenas um mesmo. O primeiro modelo de sistema operacional para sistemas monoprogramados é o monitor residente. E a memória é dividida em duas partes. Temos a área do sistema operacional e a área do usuário, como já vimos no diagrama anterior. A definição de qual parte da memória é destinada ao sistema operacional e qual parte da memória é destinada ao programa do usuário é feita através de um registrador que fica dentro do processador, chamado de registrador limite. Ele contém o primeiro endereço do programa do usuário. Daí para frente, toda a memória é considerada como memória do usuário. Agora que o sistema operacional vai se tornar uma parte importante do sistema computacional, então nós temos que entender como que vai ocorrer a relocação, né? Agora ela vai se tornar necessária. Em sistemas embarcados, onde não existe o sistema operacional, isso não precisa ser realizado. Então, a relocação ela requer a transformação dos endereços relativos do programa, né, chamado de memória lógica, aquela visão do próprio processo em relação à memória que ele necessita acessar, em endereços absolutos, que seriam os endereços da memória física realmente. Se o conteúdo do registrador limite for previamente conhecido, os endereços absolutos podem ser gerados na compilação. Imagina que para um sistema computacional, você possa falar assim, olha, o sistema operacional nunca vai passar desse limite. Então, ele sempre vai ficar dentro dessa quantidade de memória. Então, seria eventualmente possível, durante a ligação, né, que é a produção, que é a junção de todos os objetos e a geração de um arquivo executável, então, durante a ligação que é realizada pelo linker, e depois esse endereço, né, esse valor do registrador limite seria colocado junto com o executável. Então, ele sempre saberia onde iniciaria fisicamente o programa na memória RAM. E aí, quando o programa for carregar na memória RAM pelo dispatcher, pelo despachador do sistema operacional, então ele saberia exatamente onde colocar o programa sempre. Porém, essa alternativa é muito pouco flexível, implica na recompilação do programa toda vez que uma nova versão do sistema operacional for lançada, com o valor corrigido do registrador limite, ou então você implicar na perda de uma certa quantidade de memória RAM para deixar uma folga para esse registrador limite, e aí você, numa época que seria impossível você conceber ou permitir perda de espaço e memória, até pela necessidade constante de mais espaço, então a relocação estática ela não foi viável. O que acabou acontecendo é que os sistemas operacionais utilizavam a relocação dinâmica, onde esse valor do registrador limite ele era definido durante a execução do sistema operacional. Então, ele começava a executar, se carregava, era definido qual que era a última posição de memória que o sistema operacional necessitaria, e ele setava o valor desse registrador base dentro do processador. E o programa era compilado,
ligado, né, através do linker, sempre utilizando as posições relativas da memória, e durante a execução, o próprio processador fazia a tradução da memória, do valor de endereço de memória relativo, que é aquele que o processo, né, tem por referência, e a posição de memória física realmente, né? Então, a conversão entre memória lógica e memória física é realizada pelo processador, e isso funciona assim até hoje, um pouco mais elaborado, como nós vamos verificar. Muito bem. Então, imagina, né, aquele sistema operacional rudimentar, exemplo Microsoft DOS, né, dos primeiros computadores pessoais, onde uma parte da memória era para o sistema operacional, o restante era para o programa do usuário. Existia um cenário, até devido à escassez do espaço da memória RAM, em que um programa ele poderia ocupar um tamanho maior do que a memória disponível, né, a parte user da memória RAM. Então isso não era incomum, acontecia com frequência, até porque a memória era muito pequena e ainda não era possível utilizar nenhum esquema mais eficiente de uso do armazenamento secundário. Então o primeiro esquema existente na plataforma PC foi o uso de overlays, né? A divisão o programa executável, que era maior do que a região disponível, por exemplo, o computador tinha 640 KB de RAM, só que o executável, só ele tinha 800 KB, por exemplo. O executável era maior do que a memória RAM disponível. Então, o próprio processador poderia usar recursos do compilador e do linker, do ligador, na hora de gerar o executável, e ele dividiu o programa em módulos. Imagina que você tem um sistema de gerenciamento de hospitais, por exemplo, né? Tem um módulo de gerenciamento dos pacientes. Então, isso fica aí no overlay. Depois tem um módulo de recursos humanos do hospital, né? Folha de pagamento, isso ficaria em outro overlay. Então, à medida que você trocava de módulo durante a execução do programa, ele faria a carga da overlay necessária, né? E essas overlays ficavam em disco. Então, com isso era possível, né, carregar uma parte principal do programa, geralmente representada pelo menu de opções, e à medida que você trocava de módulo, né, dentro do sistema, né, um sistema eventualmente grande, você carregaria o overlay daquele módulo e trabalharia dentro daquela overlay. A explicação do modelo de overlay já foi realizada, então eu vou deixar para vocês aqui esse slide, mas como um exemplo de como poderia ser, né, um estudo de caso de como o overlay poderia ser utilizado. E aqui nós temos, né, algum conteúdo também que já foi mencionado a respeito da definição da área de overlay feita pelo próprio programador, dependendo da linguagem de programação, né, cada um tem seus comandos para isso. O tamanho da área de overlay deveria ser igual ou maior ao tamanho do maior módulo, ou seja, para você não correr o risco de tentar carregar uma overlay e não ter espaço para ela na memória RAM, né? Então, você tem essa preocupação também. A técnica de overlays ela tem um aproveitamento melhor da memória principal, né, permitindo que programas maiores do que a memória executem. Porém, você teria que ter um certo cuidado em utilizar, porque é desejável que você não fique trocando de overlays o tempo todo, pois isso teria um problema grave de performance na aplicação. Então, requer que o programador tenha um certo cuidado para que faça a divisão de overlays em grandes módulos. Então, agora nós já vamos para o primeiro método, que envolve a multiprogramação, ou seja, o uso do processador para manter em execução mais do que um processo por vez, né, um processo em operação no sistema computacional. Então, a primeira técnica é chamada de swapping. Swap é troca, em inglês, né? Então, swapping seria trocando, né? Manter as trocas acontecendo. Então,
para que você tenha o swapping, você primeiro precisa de um sistema operacional, né? E quando o swapping foi criado, né, era o sistema operacional monoprogramado, monitor residente, como MS-DOS, por exemplo. O esquema de gerenciamento de memória ele é melhorado para incluir o swapping. Então, funciona da seguinte forma: o programa que perde a CPU, ele é copiado inteiramente para o armazenamento secundário, para o disco. E o programa que ganha a CPU, ele tem que sair do armazenamento secundário e ir para a memória principal. Tá? E essa técnica não necessita da interferência do programador, como é o caso das overlays que foram estudadas anteriormente. Então aqui nós temos um slide, um gráfico demonstrando isso, né? Onde a gente tem esse U2, que seria esse processo 2 saindo da memória, né? Isso é chamado de swap out. E depois temos o U1, que seria o processo 1, fazendo o swap in, entrando na memória do usuário. Tá? Essa técnica ela não foi tão popular, porque a penalidade de performance no sistema computacional era muito alta, né, para ficar se tirando processos inteiros da memória RAM, para justificar essa multitarefas, né? Então, isso aqui realmente não funciona muito bem. Tá? Isso aqui, a troca de processo, se ela for frequente, o seu computador só faz troca de processo, ele não processa nada, porque na época era um computador bastante lento. Continuando a linha da multiprogramação, né, isso aqui já acontecendo em sistemas multiprogramados desde a década de 60, porém não eram computadores pessoais, mas sim computadores utilizados por empresas, até mesmo mainframes. Então, na multiprogramação é conveniente ter vários programas na memória ao mesmo tempo para que a CPU seja rapidamente alternada entre eles, né? No modelo anterior, no swapping, você tinha que tirar o programa inteiro da memória RAM e colocar outro. Então não havia essa possibilidade de alternar a CPU rapidamente entre os programas, porque eles nunca estavam ao mesmo tempo na memória RAM, sempre cabia apenas um. Então, uma técnica fadada ao fracasso. Porém, quando os computadores eram maiores, já como servidores, por exemplo, você tinha mais memória disponível e já era possível se pensar em manter vários programas na memória RAM. Então a solução seria dividir a memória RAM em partições, cada partição contendo um programa. Então surgiram naquela época duas técnicas, a segunda é a evolução da primeira, onde nós tínhamos as partições fixas, onde define-se no hardware, né, os registradores de limite inferior e superior de cada partição, e partições variáveis. E utilizava-se um registrador genérico do hardware de base e limite para aquela partição que estivesse em execução naquele momento. Nós vamos detalhar isso um pouco mais. Então, nas partições fixas, no momento que a máquina estava sendo iniciada, né, ou imagine que você tivesse uma configuração da máquina antes dela iniciar, a memória era dividida num número fixo de blocos, do mesmo tamanho ou não, e quando um processo é criado, ele é colocado numa fila em disco, à espera de uma partição de tamanho suficiente que fique disponível para ele ser executado. Nesse momento em que você divide a memória em partições, em partes, vamos dizer assim, você abre a possibilidade para a existência de fragmentação na memória, que seriam perdas ou desperdício de memória RAM devido a essa forma de divisão que foi definida. Então, você tem duas formas de fragmentação que vão surgir a partir do momento que você começa a dividir a memória entre os processos. Tá? E mantém vários processos na memória RAM.
Então, a primeira delas é a fragmentação interna, onde ocorre uma perda de memória dentro daquela partição alocada, um desperdício de espaço dentro daquela partição que o processo usa. Então, se você tem uma partição de 2 megabytes, por exemplo, ou 20 kilobytes, tanto faz, o seu processo usa apenas 18, tá? Então você tem 2K de perda. Essa é chamada fragmentação interna. E nós temos também a fragmentação externa, que ela ocorre quando existe espaço disponível, mas este é pequeno demais para os processos que estão à espera. Então imagina que eu tenho uma partição disponível em um determinado momento de 1K, mas não tem nenhum processo que caiba nessa partição. Ou que eu tenha várias partições de 1K, por exemplo, 3 partições de 1K espalhadas pela memória, 3 partições de 1K disponível. E nós temos um processo de 2K para executar e não podemos, porque as 3 partições de 1K elas estão fragmentadas. Então essa é chamada de fragmentação externa, vai ficar um pouco mais claro nos slides a seguir. Então, nas partições fixas, nós temos um esquema conceitualmente simples. Tá? Então, nesse esquema de gerenciamento, as partições vão ter alguns tamanhos previamente definidos pelo administrador do sistema e teremos um algoritmo para gerenciar a lista de processos em espera por partições da memória. Lembrando que os sistemas computacionais, na década de 60 e 70, eles não eram interativos, na sua maioria. Só em meados da década de 70 começaram a surgir sistemas interativos. Na década de 90 ainda, a execução de programas em supercomputadores, por assim se dizer, nas universidades públicas, eram todos orientados a jobs. Então a pessoa fazia o programa, carregava uma lista convertia o programa em cartões perfurados, levava para o administrador do computador, deixava os cartões perfurados com ele, ele carregava os cartões perfurados na leitora de cartões. Com isso, o programa ele era armazenado em disco para execução assim que houvesse capacidade de processamento disponível, e no próximo dia a pessoa que gostaria que o seu programa fosse executado ia lá e buscava a execução. Então, era um funcionamento que nós chamamos de jobs, ou de trabalhos. Você deixava lá um job para ser processado. Então, pessoal, nesse diagrama nós temos 2 cenários possíveis para a técnica de gerenciamento de memória, partições fixas. Então, do lado esquerdo, nós temos múltiplas filas de entrada. Então, dependendo do tamanho do processo, ele entraria numa fila de entrada específica. Então, aqui nessa memória desse computador fictício, ela vai de 0 a 800K. Aí nós temos a partição 4 com 100K, nós temos a partição 3 com 300K, a partição 2 com 200 e a partição 1 com 100K de memória e o sistema operacional ocupando 10% da memória, que seria 100K. Então, dependendo do tamanho do processo, na hora da carga, ele seria colocado numa fila dessas, dependendo do tamanho dele. Menor do que 100, vai entrar nessa fila ou nessa. Ele ocupa entre 200 e 400K, entraria nessa fila. Tá? Então, isso seria uma alternativa. O problema com essa alternativa é que, imagine que nós temos 2 processos de 100K, ou de 250K, desculpem, e nós temos a partição 3 aqui totalmente ociosa. Então aqui teria um processo em execução e outro aguardando por essa partição entre 200 e 400, sendo que a partição 3 caberia o processo e ele poderia ser executado. Para resolver isso, foi criada uma fila de entrada única, e dependendo do momento da memória RAM, da disponibilidade das partições, seria pego um processo para fazer a execução. Então, o processo, ao ser colocado na memória RAM, ia ser avaliado o seu tamanho e ele entraria na partição que ele coubesse. Essa maneira aqui de trabalhar com uma fila única é interessante porque mantém todas as partições em uso.
porém ela aumenta bastante a fragmentação interna, né, ou pode aumentar a fragmentação interna, porque ela pode colocar um processo pequeno numa partição grande. E esse processo pode demorar, mesmo sendo pequeno, né? De qualquer forma, o esquema de partições fixas não durou muito, né, por ser muito limitado. Nós vamos estudar os próximos mecanismos. Logo em seguida, foi introduzido o conceito de partições variáveis. Os tamanhos das partições eles seriam do tamanho do processo, né, que precisam dessa partição, né, ou seja, elas seriam dimensionadas de acordo com a necessidade. Tanto o tamanho das partições quanto a quantidade de partições variam dinamicamente. Esse esquema elimina a fragmentação interna, que é aquela memória que fica desperdiçada dentro da partição, porque o processo não ocupou ela totalmente, porém, introduz a fragmentação externa, que é aquela memória que fica entre processos e que não pode ser utilizada. E também ele é mais difícil de implementar, requer mais código e mais controle do sistema operacional. O sistema operacional, ele deve manter uma lista indicando quais as partes da memória estão disponíveis e quais estão em uso. As áreas disponíveis são chamadas de lacunas. E quando um processo chega para ser executado, a lista de lacunas é consultada e é escolhida uma lacuna de tamanho suficiente. Neste slide nós temos um exemplo da alocação de jobs na memória RAM utilizando partições variáveis. Então, imagina que o primeiro job a ser escalonado seja o job 1. Tá? Ele precisa de 60K para executar, 60 kilobytes, e ele vai executar por 10 unidades de tempo. Então, o job 1 é colocado logo acima do monitor, logo abaixo do monitor do sistema operacional, ocupando 60K. Logo depois, nós temos a alocação do job 2, precisando de 100K, né, ele vai executar por 5 segundos, por exemplo. Então ele vem logo abaixo do job 1 aqui, ocupando 100K de memória. Depois nós temos o job 3, ocupando 30K de memória, e ele deve executar por 20 segundos. Então o job 3 vem logo após o job 2, ocupando 30K de memória, ficando aqui 26K disponível no final. Né, até agora a memória está toda compactada, e isso é bom, né? Pelo menos para se alocar novos processos. Isso aqui é o melhor cenário. E aí depois a gente tem, bom, o segundo diagrama aqui, nós temos a finalização do job 2, né? Passou-se 5 segundos, o job 2 termina liberando um espaço de 100K no meio da memória. E com isso, o sistema operacional aloca o job 4 de 70K nesse espaço. Então ele está aqui, começando no 100 até o 170, no terceiro diagrama. Nesse meio tempo, passam-se 10 segundos e o job 1 termina. Então ele termina surgindo essa lacuna entre 40 e 100K. E aí o sistema operacional consegue alocar o job 5 nessa lacuna que precisa de 50K. E o job 5 vai executar por 15 segundos. Então, como você pode verificar, nós temos aqui 3 lacunas. Uma lacuna de 10K entre 90 e 100, uma lacuna de 30K entre 170 e 200, e uma lacuna de 26K entre 230 e 256. Então, se caso eu quisesse alocar um processo aqui que precisasse de 40K, por exemplo, ou 50, não seria possível. Embora exista espaço na memória RAM, mas eu não tenho uma lacuna ou uma partição disponível desse tamanho. Então, nós teremos um conjunto de áreas livres espalhadas pela memória. E para executar um programa, esse conjunto é pesquisado à procura de uma área maior ou igual à necessidade. Se a área é maior, a parte restante vai continuar livre. Quando o processo termina, essa área liberada
E se a área adjacente à outra é livre também, as duas áreas são aglutinadas para formar uma única lacuna. Com o surgimento das lacunas e a impossibilidade de utilizar o espaço de memória entre essas lacunas, então se torna necessário a operação de compactação. E os programas, nesse caso, seriam deslocados na memória de forma que todo espaço livre fique reunido em uma única lacuna, geralmente no final do espaço de endereçamento. O custo computacional dessa atividade pode ser muito alto, e isso poderia levar a uma sobrecarga no sistema. Isso poderia causar o congelamento momentâneo de todo o sistema computacional até que a compactação seja finalizada. Existem alguns algoritmos que foram propostos com o passar do tempo para realizar a escolha da lacuna que um certo processo deve ocupar à medida que tenham várias lacunas livres na memória do computador. Então, existem algumas alternativas, aqui nós temos 3 delas. A primeira delas seria o First Fit, que aloca o primeiro espaço livre de tamanho suficiente. Então, o gerenciador de processos faria uma busca em todas as lacunas disponíveis e a primeira que coubesse aquele processo já poderia ser utilizada. Uma segunda alternativa é o Best Fit, ou aloca o menor espaço livre que seja suficiente, né, e produz o mínimo de sobra de espaço. Então, o gerenciador de processos ele percorreria todas as lacunas, verificando qual aquela mais justa para caber aquele processo. Dessa forma, com o tempo, diminuiria a fragmentação externa ou reduziria bastante ela. O problema é fazer essa pesquisa em todas as lacunas, dependendo do tamanho do sistema computacional. Mas esse aqui é chamado da melhor alternativa, né, ou do melhor vestimento, né, do processo na lacuna. Uma alternativa que não parece ser razoável seria a Worst Fit. Ela pegaria a maior lacuna e colocaria aquele processo na maior lacuna sempre. Então, sempre geraria uma fragmentação alta, né? Então, foi uma tentativa, né, dos autores aí relacionados a sistemas operacionais, né? Então, é dito, né, por eles que, eventualmente, a sobra de memória seria mais útil do que a gerada pelo Best Fit, mas há controvérsias. Muito bem, pessoal. Então, esses mecanismos que foram estudados até agora eram bastante rudimentares, mais aplicados a sistemas computacionais antigos. A técnica que nós vamos estudar agora é mais útil nos sistemas computacionais mais novos. Então, essa técnica é chamada de paginação, e ela é aplicada nos sistemas operacionais Windows e Linux atualmente. Nesse caso, a memória física é dividida em um número de partições de mesmo tamanho, denominadas páginas físicas, quadros ou frames. A memória lógica ela é dividida em partições do mesmo tamanho, denominadas páginas lógicas, ou simplesmente páginas. Cada página lógica é carregada em um frame, quando o processo é carregado na memória principal. Nessa ocasião, uma tabela de páginas é criada para cada processo. Isso permite que o espaço físico ocupado por um processo não seja contíguo, ou seja, as páginas não precisam ficar alinhadas ou umas dos lados das outras dentro da memória, podem ficar espalhadas pela memória, assemelhando-se muito a como ocorre em sistemas de arquivos atualmente, que nós veremos nas próximas aulas. Muito bem, então se um processo tem tamanho K, e seus endereços lógicos vão de 0 a K menos 1, esse é o espaço de endereçamento do processo. Ou então, esse seria a memória lógica desse processo. Cada endereço lógico é quebrado em 2 partes, né? Então, imagina que eu tenha um endereço lógico de 16 bits. Então, da posição 10 até a posição 15 seria o número da página. E da posição 0 até a posição 9, em termos de bits, seria o deslocamento dentro dessa página. Em que posição
de memória se encontra certa informação dentro dessa página. Então, com a relocação dinâmica dos processos, né, você vai ter que cada endereço lógico é traduzido em endereço físico em tempo de execução, como já acontecia nos métodos mais antigos. Porém, a memória que o processo ocupa, no caso da paginação, não precisa ser contínua, né? Ele pode estar quebrado em várias páginas em lugares distintos da memória, separadamente. Então, imagina que eu tenho aqui, né, a memória física do lado direito, tá? Aí nós temos o processador do lado esquerdo, né, mais à esquerda é a CPU, o processador. E imagina que eu tenho uma tabela de páginas que ela é disponibilizada e acessada pelo processador sempre que um acesso à memória RAM é necessário. Então imagina que o seu programa em execução naquele momento, ele deseja acessar uma variável na memória RAM. Tá? Então, o programa que fica armazenado na memória, ele tem apenas endereços lógicos. Então, na hora que o processador vai acessar esse endereço lógico, né, da página, né, contendo página e deslocamento dentro da página, antes dele ir na memória física, ele consulta a tabela de páginas daquele processo. Ele fala assim, olha, esse endereço lógico, né, ou então essa partição lógica, né, número 10, por exemplo. Em que lugar da memória física essa partição lógica se encontra? Aí na tabela de páginas vai traduzir e falar, olha, essa partição lógica número 10, ela está na posição 2000 na memória principal. Então é feito essa tradução de endereços, né, em tempo de execução. E aí a CPU ela não vai acessar o endereço lógico propriamente dito na memória RAM. Depois dessa conversão, a CPU vai acessar o endereço físico na memória RAM, né? E aí sim ele pega aquela informação que é necessária. Então, como você pode já imaginar, todo acesso à memória RAM envolve ou implica a consulta da tabela de páginas. A tabela de páginas vai ser muito acessada pelo processador. A todo acesso à memória RAM que for necessário ser feito naquele programa, a tabela de páginas ela é consultada para descobrir em qual página física aquela página lógica se encontra. E aí você já pode pensar na sobrecarga que isso pode acarretar no sistema computacional. Depois nós vamos ver maneiras de lidar com essa sobrecarga. Nesse slide, pessoal, nós temos um pouco mais claro o funcionamento da MMU, que é a unidade de gerenciamento de memória, que faz a tradução dos endereços lógicos para endereços físicos e também garante segurança de acesso à memória, de forma que um processo não invada a memória de outro processo ou do próprio núcleo do sistema operacional. Então, dentro do processador, nós temos essa unidade de gerenciamento de memória, ela funciona lado a lado com as unidades de processamento, né, do processador. Então, a CPU ela envia endereços virtuais para a MMU na hora de fazer uma consulta, uma informação na memória. A MMU ela faz a conversão consultando, né, a tabela do processo, né, a tabela de páginas do processo, e aí a MMU envia a consulta de um endereço físico para a memória. Né, a memória retornaria com esse endereço, com esse valor que foi consultado, e é devolvido para o processador colocado dentro de um registrador. Aqui nós temos um esquema que visa deixar um pouco mais claro o funcionamento da tabela de páginas. Então, do lado esquerdo nós temos a tabela de páginas, né, com a página de 0K a 4K, depois de 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16 e assim por diante, de maneira crescente. Então, a página de 0 a 4K, o endereço lógico de 0 a 4K, está na página física 2. A página de endereço lógico de 4 a 8K está na página física 1. Né? E assim por diante. A página, por exemplo, de 44 a 48K está na página física 7.
E aqui também nós podemos ver que o espaço de endereçamento virtual ele é bem maior do que o espaço de endereçamento físico. Então, aqui a memória virtual do processo teria até 64 KB, enquanto que a memória física teria até 32K. Então, isso aqui ilustra também esse conceito, né, de que o espaço que o processo precisa para executar, ele é quebrado em páginas de 4K, e essas páginas são colocadas de maneira aleatória na memória RAM, conforme rotinas, né, e lógica de endereçamento do próprio sistema operacional. No sistema operacional, a tabela de páginas pode ser implementada de 3 maneiras diferentes, com a ajuda e o suporte do processador, lógico. Então, pode ser através de um conjunto de registradores dedicados dentro do processador, ou então pode-se considerar o uso da própria memória RAM para se armazenar a tabela de páginas do processo, ou então uma memória associativa, também conhecida como TLB. Vamos falar sobre ela em mais detalhes daqui a pouco. Então, a primeira opção seria o conjunto de registradores dedicados. E na mudança de um processo em execução, esses registradores seriam carregados com os valores da tabela de páginas correspondente ao novo processo. Porém, não temos registradores suficientes para armazenar a tabela de páginas de um processo. Geralmente elas são grandes e os processadores são muito pequenos. Então essa estratégia não é utilizada. A segunda opção seria armazenar a tabela de páginas na memória principal. Cada descritor de processo contém o endereço de sua respectiva tabela de páginas. A CPU possui um registrador que aponta para a tabela de páginas atual. Para que a MMU possa encontrá-la, quando for necessário converter o endereço lógico para o endereço físico. E para acessar um dado na memória são necessários 2 acessos. Um de mapeamento, de acesso à tabela, para verificar como fazer a conversão do endereço lógico para o endereço físico, e outro para acessar o dado. Então, existe uma lentidão muito grande nesse processo, e essa alternativa também não é muito viável. A terceira opção, que realmente é utilizada atualmente, é uma tabela de páginas em memória associativa. Essa memória associativa de alta velocidade ela é conhecida como TLB, ou Translation Look-Aside Buffer. Ela geralmente tem de 16 a 256 entradas e ela faz parte da MMU. Ela é uma memória de alta velocidade, onde cada posição possui 2 campos, a chave e o valor. A chave é o número da página lógica, e o valor é a página física correspondente e os bits de controle, que nós vamos estudar logo a seguir. A TLB ela tem um tamanho bastante pequeno também, né, para caber toda a tabela de páginas lá. Então, na verdade, a tabela de páginas continua na memória RAM, porém, até 256 entradas ficam na TLB, que seriam as páginas mais utilizadas. Como todo acesso à memória RAM também passa pela memória cache, então a TLB é bem difícil que aconteça a TLB ser consultada diretamente na memória RAM, apenas nas primeiras instruções. Então, nos primeiros acessos, a TLB acaba sendo consultada e colocada na memória cache e também na TLB. Né? Na TLB, apenas algumas páginas, o restante na memória cache e o restante fica na memória RAM. Então, com isso, é conseguido uma performance aceitável no acesso à memória RAM. Nesse slide, nós temos um exemplo de como que seria uma linha na TLB. Né? Uma entrada de uma página apenas na tabela de páginas, né? Que fica na TLB. Então, cada linha da tabela possui alguns bits adicionais para implementar alguns controles. Então, nós temos aqui um bit para indicar se a página é de apenas leitura. Isso aqui será um bit de proteção, para que evita que os processos se escrevam nessa página. É possível colocar isso na tabela de página do processo. Existe também um bit para indicar se a página está presente ou ausente na memória. Isso nós vamos ver
quando falarmos de memória virtual utilizando paginação. Um outro bit para indicar se a página foi acessada recentemente, é o bit de referência. Ele é utilizado para determinar se essa página é elegível a ser transportada para o disco quando nós formos falar de memória virtual. Também temos um bit para indicar se a página pode ou não ser cacheada na memória, né? Ou se ela tem sempre que ser acessada na memória. Já é um bit menos utilizado. Temos um bit para indicar se a página foi modificada em memória, também é chamado de dirty bit, ou bit de sujeira, né? Indicando que antes de tirar essa página da memória RAM, ela precisa ser escrita em disco. Isso vai ficar um pouco mais claro quando nós falarmos de memória virtual utilizando paginação. Então, a paginação também pode ser usada como um esquema bastante poderoso de memória virtual. A memória RAM ela vai ser dividida, né, em frames para as páginas, como já era mesmo. Uma parte da memória secundária, o HD ou SSD, será reservada para armazenar páginas de memória que não couberam na memória principal. No Linux, no Unix e no macOS, geralmente cria-se uma partição chamada de partição de swap. E no Windows, geralmente isso é feito através de um arquivo chamado pagefile.sys, que é um arquivo de páginas, né? O próprio nome já diz. A memória RAM, na memória RAM teremos somente as páginas que estiverem sendo mais utilizadas pelos programas em execução. E na partição ou arquivo de swap teremos as páginas dos processos que não estiverem sendo utilizadas. Esse é um fenômeno bastante conhecido dos usuários, que deixam às vezes o computador com alguns programas abertos, porém alguns deles minimizados. E às vezes o programa fica minimizado o dia todo. E quando você clica naquele programa para ele ser utilizado finalmente, ele apresenta uma certa lentidão e também tem um acesso bastante intenso a disco, né? Você clicou naquele programa que estava na barra de tarefas, ele começa a ser aberto, a tela é exibida com dificuldade, o disco começa a funcionar absurdamente, né? A luz do HD acende sem parar. Então, nesse momento, está ocorrendo a troca, né? A colocação das páginas desse processo na memória RAM. Está saindo do disco, entrando em memória RAM para poder ser executado. Tá? Então, isso é utilizado hoje em dia nos sistemas operacionais atuais. Um programa ele pode ser executado com poucas de suas páginas da memória, apenas as necessárias, né? Quando necessário, uma página é trazida do disco para a memória e utilizada. Isso é chamado de demanda. A paginação por demanda é uma extensão do mecanismo de paginação simples. As páginas de um processo podem estar presentes na memória ou não. As páginas não presentes estão marcadas como inválidas. Se uma página inválida é referida, ou se existe uma tentativa de acesso dessa página, o sistema operacional verifica se ela está em disco. Estando, ocorre um page fault, uma falha de página. Essa página não está na memória e precisa ser carregada para lá. Ou se realmente é uma página fora do escopo do espaço lógico do processo. Eventualmente o seu processo tem um bug e tentou acessar uma página além da memória virtual dele. Além da memória física, além da memória virtual, tentou acessar a página, por exemplo, a memória virtual de 16 GB tentou acessar uma página no endereço 32 GB, por exemplo. Né? Então isso também já não é permitido. Então, o processo que gerou a falta de página, ele é suspenso, seu descritor de processo é removido da lista de prontos e inserido na fila especial de processos esperando por carga de página lógica, ou seja, ele fica temporariamente bloqueado. Então, uma página física livre deve ser alocada para a página desse processo que vai ser trazida do disco. A página lógica acessada deve ser localizada no disco, né? E a localização da página do disco é indicada no registro de descritor do processo. Uma operação de leitura do disco deve ser solicitada indicando o endereço da página lógica no disco e o endereço da página física alocada onde essa página será colocada. O sistema operacional também deve escolher uma página para ser substituída. Isso caso a sua memória RAM esteja
totalmente tomada. É muito comum que isso aconteça, né? Essa página que vai ser retirada da memória RAM para que a nova página entre, ela é chamada de página vítima. Então, para escolher a página vítima, ou seja, aquela página que vai ter que ir para disco, para que outra página do disco venha para a memória RAM, você precisa de alguns bits auxiliares, né? O primeiro bit seria o bit de sujeira, né, que seria o dirty bit, ou então o bit que alega se a página foi alterada na memória, né? Esse bit é muito importante, porque imagine que exista uma cópia dessa página em disco, e ela não foi alterada em memória. Então ela não precisa ser copiada de volta para disco, ela pode ser simplesmente descartada. Tá? Então isso pode aumentar a performance do sistema computacional como um todo. Existe também o bit de referência, já foi falado, né? Ele, se estiver com o valor 1, indica que a página foi acessada recentemente, né? E esse bit é desligado pelos algoritmos de substituição de páginas que nós veremos a seguir. E existe o bit de tranca, ou o lock bit, que se ele estiver ligado, indica que a página não pode ser escolhida como vítima, né? Ela pode ser uma página de um processo envolvido numa operação de entrada e saída, ela pode ser uma página do sistema operacional. Por alguma razão, essa página não pode sair da memória RAM, então ela não pode ser escolhida como página vítima. Muito bem, então para poder escolher essa página vítima, nós temos alguns algoritmos propostos na bibliografia, né? Existe o algoritmo teórico, lógico, ótimo, né? Ele na verdade não existe, mas ele está aqui mais para dizer qual que é o objetivo, né, final da substituição de páginas, né, quais páginas realmente merecem ou devem sair da memória RAM e ir para disco. Então, a ideia é que a página a ser escolhida seria aquela com a menor probabilidade possível de ser acessada, né? E suponhamos que o sistema operacional tivesse a capacidade de identificar isso com perfeição. Então, esse seria o algoritmo lógico. Ótimo. Depois nós temos o algoritmo de substituição de página FCFS, ou FIFO, né? FIFO é conhecido de estudante de computação como First In, First Out, primeiro que entra, primeiro que sai, ou simplesmente fila. FCFS significa First Come, First Served, primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Então, a página mais antiga sai, e o sistema operacional deve memorizar a ordem em que as páginas são trazidas para a memória. Esse algoritmo não é ótimo, não é indicado, porque, eventualmente, o sistema operacional pode retirar uma página da memória do computador que está sendo muito utilizada. Então, esse algoritmo aqui acaba não sendo usado na prática. O algoritmo mais utilizado atualmente é o LRU, é o Least Recently Used, ou menos usada recentemente. Esse sim acaba sendo mais compensador do ponto de vista de substituição de página. Ele remove a página que não está sendo usada há mais tempo, né, utilizando aquele bit de referência. Então ele consegue identificar através do bit de referência qual é a página que realmente não tem sido utilizada e ela acaba sendo escolhida como a página vítima para remoção. Para a gente ir terminando essa aula de hoje, eu vou falar sobre um fenômeno que pode ocorrer em sistemas computacionais sobrecarregados, que é o thrashing. Então, se um processo tem poucas páginas na memória, a sua taxa de page falls é alta, né? E isso ocasiona uma má utilização da CPU. Então, para que o thrashing ocorra, geralmente é necessário que o sistema computacional tenha muito pouca memória RAM ou tenha uma quantidade de processos exorbitante, muito grande, em que apenas poucas páginas de cada processo está na memória RAM. E todos esses processos estão sendo necessários durante a execução desse sistema. Então, o thrashing, ele significa que o processo gasta mais tempo fazendo o swap in e swap out de páginas do que realizando suas operações. Ele tenta acessar uma certa posição de memória, está em disco, vai lá e carrega aquela página do disco. Aí ele processa um pouquinho e tenta acessar uma outra posição de memória, está em disco, vai lá e carrega aquela página e processa. Então, o uso de armazenamento secundário
é muito alto, né? E acaba prejudicando o desempenho do processo, né? Ele acaba ficando mais tempo trocando de página do que fazendo o que ele realmente deveria fazer. Então, à medida que você aumenta muito o número de processos na memória e diminui o número de páginas físicas que cada processo recebe, né, o funcionamento do sistema pode chegar a um ponto em que a UCP ou a CPU não tem o que executar, pois todos os processos ficam bloqueados esperando por busca de página no disco, né? Então, a utilização da CPU ela vai crescendo, até um certo ponto em que ela começa a ser só utilizada para trocar páginas entre disco e memória, e aí realmente ela começa a diminuir o seu uso porque os processos estão bloqueados aguardando a conclusão da transferência dos dados do disco para a memória RAM. Então, a CPU em si, ela diminui o gasto da CPU, porém o HD fica funcionando 100% do tempo e o seu sistema computacional fica congelado. Tá? Hoje em dia é mais raro esse tipo de situação, até porque os recursos computacionais são mais disponíveis. Mas é isso, pessoal. Agradeço a atenção até aqui. Sinto pela aula longa, mas espero que tenha trazido conceitos interessantes para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição no fórum. Um grande abraço.